Olá, é um prazer estar novamente com vocês no nosso programa Sala de Imprensa. Um programa que é produzido pela Associação Paulista de Imprensa, com a cooperação da nossa querida ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, bem como na nossa grande TV comunitária, a TV aberta e todos os 50 canais no interior de São Paulo. E hoje nós temos aqui a honra de estar recebendo, esse convidado é extremamente especial. Aliás, a Sala de Imprensa sempre traz personalidades, autoridades do mundo de todo o segmento, não só da imprensa, como também o mundo político. E nós estamos trazendo as autoridades do Poder Judiciário, como já tivemos aqui, o doutor José Renato Nalini, o desembargador Ivan Sartori, presidente do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo. E nós temos a honra de receber agora este que é, eu não sei se ele é mais temido ou, na verdade, é, sem sombra de dúvida, reconhecido pela sua competência, que é o doutor José Carlos Blatt. É um prazer ter você aqui, Blatt. É um prazer, Sérgio Redon, Cláudio Turi, Paulo Esturion, estar aqui na Sala de Imprensa. É uma honra poder participar desse programa com vocês. Isso aí, nosso querido amigo, eu ia dar uma conotação especial, mas já que tive e ser anunciado por um promotor da envergadura do nosso querido Blatt, não é mole. Ao meu lado direito está aqui Cláudio Turi, advogado, jornalista, que é também o nosso diretor tesoureiro da Associação Paulista de Imprensa. E ao meu lado esquerdo, ao lado do nosso querido convidado de hoje, Paula Esturion, jornalista e também apresentadora do Momento Único na TV Guarulhos, do nosso querido e sempre competente, atuante, que está sempre conosco, que é o nosso Fernando Mauro, FM, nosso querido FM. FM, é um prazer também estar mandando essa mensagem, parabéns pelo trabalho, nós tivemos recentemente em Brasília, em audiência com o excelentíssimo senhor ministro de Comunicação, das Comunicações, que o Paulo Bernardo foi extremamente gentil, ficamos lá para ter 15 minutos de audiência, ficamos quase 1h30 com o ministro, onde ele deu uma aula, né, de comunicação para todos nós e vai fortalecer cada vez mais os canais comunitários. Acho que isso realmente é muito valioso para todos nós do segmento das TVs comunitárias, porque o próprio Blatt, que sabe muito bem, as TVs comunitárias têm dado uma cobertura, e aqui um grande exemplo, o Ministério Público Democrático, não é? É verdade. Que participa ativamente e nós temos realmente a oportunidade de fazer com que o jogo aqui não tenha muito truque, não tenha muita, né, edição e tal, até por falta de recursos. As coisas vão meio... O que é bacana aqui nessa rede, né, da TV comunitária, que é efetivamente a liberdade de imprensa e não liberdade de empresa, né, o que acontece normalmente na TV aberta. E aqui é um espaço livre e democrático. Eu parabenizo a toda a direção da TV comunitária por dar essa oportunidade e efetivamente, quiçá a televisão brasileira pudesse seguir este mesmo caminho, né, de debates e de troca de ideias, e certamente teremos mais formadores de opinião e menos Big Brother, né? Boa, é verdade, é verdade. E nós, inclusive, a grande verdade é a seguinte, que eu fiz questão de estar falando em nome do ministro Paulo Bernardo, em função de toda a dedicação que ele tem conferido, não só no Ministério das Comunicações, mas principalmente para todo o segmento de informação do país, com a finalidade de dar às TVs comunitárias, às rádios comunitárias também, toda essa necessária ajuda. Porque não adianta, Vlad, se não tiver patrocinador, não tem. Nós não queremos vender produto. Nós queremos que os nossos patrocinadores tenham pelo menos a oportunidade de participar com não só a sua logomarca, mas a sua estratégia de mercado, o que eles vão fazer, o que eles oferecem de melhor para o cliente, porque senão não dá, né? Como você anunciar simplesmente a marca e não dizer o endereço, não dizer o que ele vende, não dizer... Quer dizer, é a mesma coisa que você pedir para a pessoa ir na sua casa e não servir absolutamente nada. Sabe o que eu acho, Sérgio, o doutor Sérgio Redon? Na verdade, a questão das TVs comunitárias, elas hoje estão em pleno século XXI, né? E, obviamente, os apoios comerciais, eles necessitam de uma contrapartida, uma contraprestação. Lógico. Então, isso é um jogo que
efetivamente precisa ser interrompido, cessado e dar a oportunidade para que, inclusive com um apoio comercial efetivo, essas TVs possam crescer e obviamente, trazer com mais qualidade, com mais vigor, tudo aquilo que já vem sendo apresentado, que é de excelência. A gente tem assistido aqui os programas da TV comunitária, dos canais abertos, e tem percebido que as pessoas têm trazido programas com conteúdo, né? Porque tem tempo, inclusive, para fazer. Né? Então, acho que é importante que o Ministério das Comunicações e as autoridades constituídas, o próprio Congresso, efetivamente deem uma atenção necessária, né, para esta imprensa, que é a imprensa verdadeira. Não tem dúvida. E agora, como normalmente nós fazemos, nós pedimos à jornalista Paula Sturion para que faça uma leitura e, como sempre, a gente recebe aqui o currículo de cada um dos nossos convidados. E são sempre currículos extensos, em razão de toda a prestação de serviço e também da cultura, do conhecimento, dos títulos que eles têm. Então, para que a gente não fique de uma forma, não é, extensa para a disposição dessas informações, nós fizemos sucintamente daquilo que nós entendemos, e você me permita, Blatt, se tiver, você pode incluir o que quiser, mas eu acho que aí resume bem um pouco da sua trajetória. Por favor, Paulinha. Dr. José Carlos Blatt, jovem, polêmico e agora com um discurso um pouco mais tranquilo. Blatt ficou conhecido nacionalmente após o caso da favela Naval em 1997. Dr. José Carlos Blatt já atuou em casos de grande repercussão, quando estava no GAECO, de São Paulo, como as investigações sobre Roberto Eleutério da Silva, o Lobão, considerado o maior contrabandista de cigarro do país. E a investigação da existência de funcionários fantasmas na Embi Turismo, nas gestões dos ex-prefeitos Paulo Maluf e Celso Pitta, além de outros casos. Que até é bom, aliás, nós estávamos falando aqui, antes de iniciar o programa, e o Blatt tem inúmeros casos, né? Porque isso aqui foi o início da sua carreira, mas uma coisa que é legal, nós verificamos agora, olha que coisa interessante, por isso que a democracia, ela é fundamental. Não existe regime, não é, perfeito. E a democracia também não é perfeita. Mas até agora não encontraram modelo mais adequado que não a oxigenação através da sucessão do poder, da troca e da participação direta, secreta e personalíssima através do voto para a ascensão dos dirigentes, tanto do município como do Estado e da União. Mas uma coisa, Blatt, você vê, a própria favela Naval hoje é um exemplo, né? Porque virou uma comunidade. Lá foi um caso histórico, né, Redor, porque quando o caso eclodiu nacionalmente, aliás, foi com uma audiência maior do que a final da Copa do Mundo, né? Isso foi registrado. Bom, me permita, eu interromper uma coisa. Eu não tinha tanta amizade com o Blatt, mas eu vou contar porque é um fato muito legal. Eu me lembro que eu fui à OAB, eu fui ao Jockey Club, que estava tendo um evento da OAB, mas um evento que estava lá o presidente, o ministro, não sei o que, né? E eu, enfim, eu cheguei dentro do horário marcado para as autoridades e tal. Aí, de repente, eu vejo um bruta tumulto, eu falei, pô, o presidente da República está chegando. Mas um tumulto mesmo. Mas foi assim, a imprensa inteira saiu, desceu as escadas correndo e tal. Aí quando eu vejo o doutor José Carlos Blatt no carrinho dele, simples e tal, de forma humilde, desceu. Aí todo mundo, doutor Blatt, o que o senhor fala a respeito do não sei o quê? Porque tinham casos, como até hoje, né? Então, Blatt, quer dizer, a verdade é a seguinte, a sua coragem em razão desse ato, da participação efetivamente do caso Naval, não é? Da favela Naval, eu acho que levantou, isso que você está falando, eu estou corroborando, quer dizer, essa visibilidade que você teve em razão desse caso o problema, né, Redor, também a respeito dessa exposição, é o excesso de exposição que, obviamente, traz uma série de questões importantes e também uma série de problemas. O caso da favela Naval, ele foi emblemático por várias situações, porque mudou a postura do Ministério Público, que saiu do seu gabinete para fazer as investigações de campo, mudou a postura da Polícia Militar, inclusive eu tive a honra de dar as primeiras aulas de Direitos Humanos para oficiais dentro da academia do Barro Branco, né? Naquele momento bastante crítico. Mudou porque, a partir do caso da favela Naval,
foi promulgada a lei de tortura, Sim. foi criada a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e a comunidade em Diadema passou a ser enxergada com outros olhos, porque lá era uma cidade dormitório, né? Onde aquela comunidade da favela naval vivia sob a pressão de policiais corruptos e traficantes, e hoje é um grande exemplo de ascensão e de respeito à dignidade da pessoa humana, das pessoas mais pobres. E, obviamente, que com este caso eu acabei ficando nacionalmente conhecido, mas não o Blatt propriamente dito, que eu acho que é bom deixar frisado. O Ministério Público. Mas o trabalho do Ministério Público como instituição, que foi de fundamental importância. E a gente acaba aparecendo em muitos programas de TV ou em casos nacionalmente conhecidos, e é bom que se diga que a gente não faz porque gosta de aparecer. A gente realmente acaba aparecendo pela necessidade do esclarecimento público. O público, né, que é o nosso principal chefe, né, o chefe do Ministério Público e de qualquer outra entidade ou autoridade, é a população brasileira, que merece e tem o direito à informação. Se faz necessário, né? Se faz necessário. E nós, inclusive, Blatt, temos uma oportunidade importante nesse processo que você está falando aqui, porque é assim, uma coisa, eu tive o prazer e a honra de servir também ao Ministério Público durante 1 ano e meio, na administração do então Procurador-Geral de Justiça, o doutor Luiz Antônio Guimarães Marrei, e eu me lembro bem que naquela época, quando eu falava, né, aliás, eu acho que fui um dos poucos advogados fazer parte de uma instituição, graças ao meu querido amigo também, Marino Pazzolini Filho, que chegou a ser procurador-geral. Né? O grande padrinho, adoro o Marino. Então, Marino. Grande abraço, doutor Marino. Doutor Marino, é inesquecível. O Marino tem uma passagem fundamental em razão da visão que ele tinha, porque o Marino, ele foi secretário de Estado. E foi procurador-geral. Foi procurador-geral. E foi secretário de Estado da desburocratização. Exatamente. Quer dizer, tem história. E, na verdade, do então governador José Maria Marinho, hoje o nosso querido presidente da Confederação Brasileira de Esporte, de futebol, que virá aqui no nosso programa. Eu conversei com o Marinho, tive com ele e tal. Vai nos dar a honra de dar uma entrevista aqui. O dia que ele vier, fecha a TV. Maravilhoso. Ele é muito legal. E aí, mas sósia, né? Sósia, o Marino, é verdade, o nosso querido. Olha, veio aqui já o sósia do. Quando ele vier aqui vai ficar meio confuso a situação. É bom vocês saberem disso. Mas você tem mais cabelo que ele. Fica quieto. Segredo nosso. Então, o que acontece? O doutor Marino Pazzolini Filho, ele trouxe essa visão, e eu me lembro que nós, quando tivemos no Ministério Público, começamos a demonstrar a necessidade que o Ministério Público tinha de fazer esse interface dos promotores de justiça com a sociedade. Exatamente. Porque, na verdade, é o seguinte, essa coisa é natural. A magistratura tem esse mesmo ranço. Não podemos falar, não podemos dar entrevista. Você não pode, na verdade, o magistrado, falar a respeito da causa com o objetivo até de antever ou de pré-julgar. Mas há necessidade de você esclarecer a sociedade. Claro. Porque quem é realmente o grande patrão, tá certo? É a sociedade brasileira, é o povo. Quer dizer, se o povo que paga não tem oportunidade de saber o que está acontecendo, está tudo errado. E aí, nessa oportunidade, nós fomos para lá, realizamos, inclusive, o 2º Congresso do Ministério Público. E eu me lembro que o governador Mário Covas, foi interessantíssimo, que ele falou assim, todas as sessões, o governador Mário Covas, quando eu fui senador da República, a gente sempre dizia, no início das sessões, sobre a égide de Deus, né? Damos início aos trabalhos e tal. E hoje eu quero dizer o seguinte, sobre a égide de Deus e das autoridades que estão me acompanhando, de um lado ele estava com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do outro lado com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E ele falou assim, e o direito, não é, estando ao nosso lado e a justiça nos acompanhando, nós vamos dar a abertura do 2º Congresso aí, que o Blatt teve fundamental participação e foi ali que começou o movimento democrático do Ministério Público. Foi lá, foi um evento histórico. Ministério Público. Hoje já está em que edição o Congresso? Na verdade, já foram 4, acho que são 4, já foi o 4º ou 5º, enfim. 4º, sim. Enfim, há muitos encontros hoje de Ministério Público no âmbito nacional, ou seja, e ali foi a oportunidade, inclusive, de se abrir uma porta de comunicação, não só entre os membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas depois, posteriormente, por exemplo, nós criamos, posteriormente a esse evento, o Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, reunindo todos os ministérios públicos dos estados
e o Ministério Público Federal, exatamente buscando combater o crime organizado no Brasil inteiro. Então, essas passagens históricas, ou seja, hoje é fácil ser promotor de justiça. Não, hoje é um prestígio e um privilégio. Né? Agora, em épocas como do Dr. Marino Pazaglini, né? E que conseguiu grandes vitórias para... E veja só, eu tenho que fazer justiça. E a Constituição Federal... Esse programa, a gente só fala a verdade. Nós temos que fazer justiça. O então governador da época, Paulo Maluf, foi através do Dr. Marino, que o Marino fez parte do governo, e foi feito no Congresso Nacional várias mudanças, através, inclusive, do então procurador à época, também, que era secretário não era o Fleury. Fleury, tá certo? Que o Fleury ajudou muito também pela Associação do Ministério Público, as prerrogativas que hoje o Ministério Público tem e que querem, inclusive, que eu estava vendo no jornal, tirarem o direito dos promotores de justiça investigar os casos. Né? Eles dizem, isso, advogado não pode defender isso. Eu falo, eu defendo, pelo seguinte, quem tem medo do Ministério Público investigar alguma coisa? Você não pode ter medo. Os americanos são assim, tá certo? Eu gostaria só de colocar uma questão a respeito dessa emenda constitucional, que é uma PEC, né, que é uma proposta de modificação, que vai estabelecer a exclusividade da investigação pela Polícia Judiciária. Sim. É bom que se diga que nenhum poder e nenhuma instituição pode deter exclusividade de coisa alguma. Exato. Porque a partir do momento que você cria um monopólio da investigação, o advogado será prejudicado, porque hoje o advogado investiga. O telespectador talvez não saiba, mas na ação penal privada, o advogado faz a investigação para pedir uma busca e apreensão com relação à contrafação de marcas, de violação de direito autoral, uma questão de um crime contra a honra, enfim. O Ministério Público faz excepcionalmente a investigação, assim como as próprias comissões parlamentares de inquérito, aí a CPI do Cachoeira, espero que ande, e tantas outras frentes de investigação, porque não existe exclusividade. Nem o Ministério Público é exclusivamente titular da ação penal pública, vírgula, nos termos da lei, porém, se ele não propor ação penal, o particular, o advogado do ofendido pode fazê-lo. Aí a pergunta que vai ficar no ar, eu acho que é importante isso para uma discussão muito mais abrangente, que é a seguinte: a partir do momento que o Ministério Público não pode investigar e colocam, na verdade, uma cláusula de exclusividade, só a polícia pode investigar, a pergunta que não quer calar: e se a polícia não investigar, quem vai investigar? Exatamente. Então, a preocupação não é a retirada da investigação do Ministério Público, mas a colocação de uma cláusula taxativa de exclusividade a uma instituição. A partir do momento que você cria isso, você vai criar, obviamente, um revés ao Estado Democrático de Direito. E isso eu acho que é de fundamental importância que a gente comece a refletir. E tirar também o espírito de porco das instituições, espírito de corpo das instituições, seja de Ministério Público, de Polícia Judiciária, de Poder Judiciário, OAB, etc. Na verdade, todos estão em prol da sociedade. Então, me parece que hoje essas questões da investigação criminal do Ministério Público, ela deve ser, na verdade, regulamentada. Também acho. Por lei. Tem critérios até para onde pode fazer. É claro que existem abusos também, né, Então, a grande discussão é o seguinte: por que o promotor de justiça, ele vai ter? Essa é a grande discussão. E já participei de algumas mesas nesse sentido. O promotor de justiça vai ter a condição de investigar e depois sentar na mesa e denunciar. Mas veja, o advogado que é parte também faz assim. Exato. Ou seja, você para propor uma petição inicial, seja no civil ou na área criminal, quando como ação penal, você vai, obviamente, se basear aqui em provas que você tem que colher. E o Ministério Público colhendo as provas e mais. Mas é o mesmo promotor que fez a investigação que está denunciando. Mas atenção, ele é parte. E quem vai julgar é um juiz imparcial, exato. Que não é bobo, né? Você tem a sua formação técnica. Então, veja, os abusos devem ser coibidos também. Sempre. Seja de Ministério Público, seja de polícia. Mas você já pensou amanhã? O que eu acho é o seguinte: eu particularmente, e aí já disseram até para mim, porque eu tenho vida pública, não é? Então, Redondo, um dia você vai ser vítima disso. Porque tem o seguinte, Vlad, com todo respeito, tem também aqueles que já se promoveram em cima de agentes públicos e em municípios, inclusive. Eu participei, já funcionei como advogado de alguns prefeitos que tiveram problemas de não, na verdade, atender o desejo de alguns membros do Ministério Público, e aí o cara foi lá e falou: vou arrumar para sua cabeça. Só que acontece o seguinte: ele me contratou, eu fui lá, provei toda a coisa,
não tinha envolvimento, na verdade, e o que o promotor fez foi denunciá-lo em cima de uma coisa que ele, entre aspas, não é? Parecia, quem via que ele estava errado, mas não estava, porque nós provamos que ele não tinha nenhum erro, e foi o que você disse. E quem julgou foi uma juíza, aliás, uma juíza extremamente competente e cônscio das suas obrigações, e, na verdade, absolveu. Então, eu acho o seguinte, eu penso que quanto mais gente tiver investigando, melhor. Porque eu digo o seguinte, há fundamentalmente a necessidade de pensar que quanto mais, e Descartes é, na verdade, um filósofo que sempre, não é, lutou por essa tese de que, ainda que eu não concorde com uma única das suas palavras, mas haverei de defendê-la até o final, para que você não deixe de pronunciá-la. Sem dúvida. Quer dizer, Redor, isso é fundamental. Se me permite, Redor, o nosso promotor Blatt tocou no assunto de primordial importância. Veja bem como é importante. Você suprimir uma prova ou pessoas que têm formas de trazerem a elucidação dos fatos nos autos. Sim. Veja bem, uma PEC que está lá para ser constituída lá em Brasília, lá no cenário legislativo federal, e nosso programa tem uma grande abrangência, nós temos uma responsabilidade muito grande de provocar a consciência deles lá e do povo do Estado de São Paulo, no sentido de tomar cuidado com isso. Porque até o faxineiro, desculpe o termo, mas até o faxineiro da rua é um meio de prova para trazer numa ação em que ele estava no meio, ele estava ali vivendo os fatos. Então, nós precisamos tomar o máximo cuidado e as autoridades estão escutando. Eu sei que nós vamos tomar pau, porque advogado OAB contra, e principalmente os advogados criminalistas. Mas vou falar uma coisa, na hora que precisa, o advogado verifica que a polícia judiciária não funciona, ou que a polícia judiciária falhou, aonde que vai o advogado? Para o Ministério Público. Você falou do faxineiros, com toda a licença, eu digo o seguinte, no Brasil até cachorro pode investigar. O cão farejador investiga. E o Ministério Público não pode. Né? Nós estamos pior do que os cachorros. Esse não é mole. Pior que os cães farejadores. Essa foi boa. Então, na perspectiva que nós vislumbramos aqui, é que, na verdade, está existindo uma retaliação política. E eu acho que no Estado Democrático de Direito, a partir do momento que você começa a perseguir autoridades ou instituições, ou a própria imprensa, você, na verdade, está recrudescendo aí a possibilidade de ter um Estado policialesco e autoritário. Tenho dúvida. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma posição que nós, aqui no programa, temos sempre tomado. Quer dizer, nós, e todos sabem, e até o Blatt deu uma olhada, porque eu fiz parte da administração do Paulo Maluf, e eu fui presidente do ANB, não é? E as minhas contas todas foram investigadas, e eu, em momento nenhum, compareci em nenhum desses inquéritos todos. Aliás, até por questão de uma briga política, acabaram me convidando lá como testemunha de um caso, não é? Para dizer ele foi lá e tal. Mas em virtude do seguinte, e é muito claro, com todo respeito, Blatt, se diga, desculpe interromper já, né? Com relação a essa investigação, é claro, né? Primeiro, eu não estaria aqui, né? Segundo, que queria dizer o seguinte, quando nós investigamos a ANB, na verdade... Não era mais da minha administração. Não era, e, aliás, a sua administração irretocável, sem qualquer tipo de percepção sobre aspecto criminoso, etc. O que acontece é que, eventualmente, toda instituição ela pode ser investigada em determinado momento e com relação a alguns personagens que por lá passaram. Não tem dúvida. Olha, eu vou dizer, com toda honestidade, quando eu entrei e eu peguei a administração do PT, veja, o que eu acho é o seguinte, agora nós podemos falar com a maior clareza, com a maior liberdade de expressão. Não existe mais o partido que não errou. Que nós precisamos é o seguinte, os homens públicos, os agentes públicos, os servidores públicos têm que ter a consciência do seguinte, eles precisam prestar conta à sociedade. Exatamente. E mais, precisam ter a responsabilidade fiscal, civil e penal para não cometer erros. Exatamente. Então, veja, eu quando peguei a administração, eu tinha um funcionário que ele morava em Miami. Um belo dia eu falei, esse cidadão aqui, onde é que ele está? Doutor Redor, o senhor não sabe, ele é o nosso correspondente em Miami. Eu falei, pô, eu não estou entendendo. Não, eu achei legal. Pô, o ANB, Turismo e Evento da cidade de São Paulo, é uma entidade que tem como finalidade promover eventos, turismo e divulgar a política de toda a infraestrutura de receptivo da cidade. Sim. Eu falei, ótimo, puxa, que bom.
Peça para ele fazer um relatório desses 3 anos que ele ficou em Miami, morando em Miami, o que ele trouxe de benefício. Porque se ele me provar que está fazendo, que está trabalhando, eu continuo pagando ele. Veja, imagine trazer. Se ele me provasse, foi o que eu disse, inclusive, conversando com ele por telefone. Querido, se você me trouxer um evento aí de Miami para São Paulo, internacional, para ser realizado em São Paulo, claro. eu continuo te pagando. Não, mas eu estou captando, porque é o seguinte, nós começamos, eu sou o precursor do... Não chegou o relatório. Não, nunca chegou. E eu mandei ele embora. As reuniões dele certamente eram com o Pateta, talvez, né? Lá em Miami, né? Ele ia um pouquinho mais adiante, ia até Orlando. Mickey, Pateta, exatamente. Então, quer dizer, então, exatamente, você precisa... E eu tive muita pressão, eu falo isso hoje com a maior liberdade, eu tive muita pressão. Pô, Eduardo, olha o que você vai fazer, porque esse cara foi indicado por não sei quem. Eu falei, querido, então faz o seguinte, pede para esse não sei quem sentar no meu lugar, ou então, como esse não sei quem era, e eu não vou citar aqui, porque é um homem que já manda na República há muitos anos, é muito forte, se ele mandar assim, por ordem do fulano de tal, mantenha, eu mantenho. Porque eu vou dizer, se amanhã alguém me vier falar... Adoraria esse documento na minha ação penal lá com relação a esses funcionários fantasmas. Mas não manda. Não manda. Sobra pro... E aí o que eu fiz? Mandei embora. Então eu acho assim... Demissão ad nutum. Acabou. Não tem que dar justificativa. Vamos falar do escândalo... Não vai ler, porque é só uma sugestão, né, doutor Redó? Da Veja. Escândalo. Ele já citou en passant. Muito bem colocado. Pela nossa querida Paula Sturion. Realmente, o Brasil está estarrecido em razão das denúncias que têm aparecido aí. E aqui, cá entre nós, eu tenho que ser... Não posso usar 2 pesos, 2 medidas. Eu, particularmente, quando realizei o 2º Congresso do Ministério Público, tivemos até um momento em que não houver uma prova, porque eu sou assim, a gente tem que dar o direito do contraditório, mas os indícios são muito fortes, e eu estou falando do nosso querido Demóstenes Torres. Eu tive dele a melhor impressão. Ele demonstrou ser um homem sério, um homem de caráter, foi procurador-geral do Ministério Público no estado de Goiás, e eu tive sempre dele os melhores exemplos. Agora, de repente, ele sempre foi o senador paladino da justiça. E agora, de repente, cai nessa situação, mas não é ele, o foco não é ele. O foco, na verdade, são governadores, senadores, deputados federais, estaduais, inclusive deputado do meu partido. Tem para todo gosto. Para todo gosto. Aí, na verdade, esse escândalo... Mas essa promiscuidade da relação do público com o privado... É que acontece o seguinte, no Brasil, por exemplo, o lobby é crime. Que é horrível isso. Por exemplo, nos Estados Unidos existem os lobistas que são conhecidos, remunerados. Existe uma lei que protege os lobbies e tal. Nós temos 2 problemas, acho que são fundamentais aí a serem discutidos, que são muito mais profundos do que o próprio escândalo de um senador envolvido com o Cachoeira, que é bicheiro lá na região de Goiás, ou que teve lá seus negócios com a empresa Delta, etc, etc. É que é o seguinte, tudo isso surge, seja do mensalão, escândalos que se sucedem suprapartidariamente. Sim. Qual é o grande problema hoje no Brasil? Exatamente a questão político-partidária, ou seja, como são, obviamente, geridos os recursos que são obrigados a fazer um caixa 2 para que uma campanha de senador da República saia do papel. Hoje, um candidato a senador da República, ele precisa de muito dinheiro, precisa de muito dinheiro, precisa de muito apoio para se eleger. Né? Um candidato a deputado federal precisa de muito dinheiro. Hoje, um candidato a vereador na cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, né? Ou seja, o terceiro PIB, né, do Brasil, né, de arrecadação, etc., o cidadão não sai com uma campanha com menos de 500 mil ou de R$1 milhão por baixo. O próprio TRE já estipula valores altíssimos. Exatamente. Hoje, para vereador de São Paulo, sai com R$2 milhões. Então, tem gente que gasta 10. Gasta 10. Aí é que é a pergunta. Para recuperar onde? O que vocês querem de volta? Esse é o problema, Sérgio. Reformas estruturais no Brasil. Uma delas a política com financiamento público de campanha para ajudar aquele que é honesto a entrar lá dentro no lugar que ele merece. Porque, veja, essa é a realidade. Ou então se estabelecer regras claras, né? Porque que acontece? Uma vez eu participei de um congresso no Mato Grosso e a gente sempre participa de grandes eventos jurídicos e tal, e de repente anunciaram no salão para mais de 5 mil pessoas um cidadão que foi aplaudido em pé por metade do salão. Eu falei, mas quem que é esse cara aí? Como que eu vou falar? Aí o promotor que estava sentado ao meu lado falou, pois é, Blatt, esse cara é o bicheiro aqui da região, né, que toma conta praticamente
do estado do Mato Grosso e também tem as suas empreiteiras. Não era o Cachoeira, era o comendador do Mato Grosso, agora me falha o nome na memória, mas também foi envolvido num grande escândalo. O que ele fazia? Ele patrocinava, por exemplo, candidato à prefeitura, de uma prefeitura no estado do Mato Grosso. Então ele dava R$1 milhão para fulano, R$1 milhão para ciclano e R$1 milhão para o outro. E, ao final, exigia, eu quero no mínimo 3 milhões de concessão se você ganhar. Ou seja, o cara nunca vai perder. Né? Então, essa relação de promiscuidade, são sempre as mesmas empreiteiras envolvidas, são sempre os mesmos personagens, são sempre os mesmos problemas de superfaturamento, são sempre os mesmos problemas, só mudam as moscas dentro, obviamente, dessa perspectiva podre da República. Então, vai sair o Cachoeira, vai sair o Demóstenes, daqui a pouco vai surgir um outro novo escândalo, exatamente sempre na busca do dinheiro de Caixa 2 para fomentar a campanha. Correto. E o grande problema no Brasil hoje tem sido exatamente o problema da corrupção. A partir do momento que você deixa isso mais transparente, em que as pessoas possam publicamente declarar, né, a entrega de dinheiro para esse ou aquele candidato, existindo, obviamente, regras claras, ou financiamento público de campanha, nós vamos diminuir essa promiscuidade entre o público e o privado. A parceria público-privada promíscua, né? PPP. Essa é boa. Que não é nenhum partido. Público-privada promíscua. PPP. Que não é nenhum partido, hein, gente? 4P. Então, não é partido, não tem nada a ver com partido. Mas sabe o que é? No fundo é assim, nós vivemos hoje numa absoluta hipocrisia. Porque antigamente era assim. E outra, eu tenho grandes amigos no PT, um dos maiores presidentes, da minha modesta visão, que esse país teve, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não tenho, sabe, ao redor, você não precisa falar essas coisas, ao redor. Pô, você só diminui, porque tem um pessoal que gosta do PSDB, que gostou do Fernando Henrique. O Fernando Henrique também teve um grande governo na área da diplomacia, na verdade, manteve o plano que foi estabelecido de abertura desse país, feita pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Sim, é verdade. Quer dizer, nós precisamos acabar. O Brasil, Blatt, e aí me permita, vou aproveitar, em razão até da sua lealdade para com a sua profissão e com os seus princípios. Ou você falou uma coisa, você teve a coragem de falar, eu estava presente, onde estava lá o bicheiro, quando ele chegou, das 5 mil pessoas, 3 mil aplaudiram o cara de pé. Eu te conto quantos bicheiros hoje existem dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, é uma bruta hipocrisia. É um absurdo. E os caras largando o pau no Carlos Cachoeira, dizendo, tá certo? Coitado, ele não pode mais nem namorar. E outra, a namorada dele é maravilhosa, tá certo? Não pode mais nem namorar. E outra, ela falando, benzinho, você vai casar comigo? Não, mas agora não podemos. Porque ele queria fazer uma festa milionária. E agora não vai fazer, não, fazer uma festa restrita lá no sítio e tal. Agora, ou na cadeia, né? Ou na cadeia, que é o que a gente espera que aconteça. E se esse país for sério. Porque já estão armando aí para que isso tudo vire água de bacalhau. A cachoeira se transforma numa cascatinha, né? Olha, mas eu sou otimista e eu acho que é o seguinte, se você pegar 20 ou 25 anos atrás, nós não tínhamos esse tipo de diálogo. Havia uma repressão muito grande, até do regime militar. E hoje nós estamos engatinhando, saindo de um país emergente, logo, segundo no mundo, sabe, país de primeiro mundo, logo, e aí é que vem essa revolução. Não, mas porque antigamente nós nem tínhamos direito de falar. Mas, nós já estamos revolucionando. Eu vejo com muito otimismo também. Só com todo respeito, isso que nós estamos falando aqui, eu não estou falando que nós estamos na TV aberta, é porque a TV é aberta. Esse diálogo, com todo respeito, não permaneceria com tanta tranquilidade. Eu nunca ouvi ninguém falar o que nós estamos falando aqui em grandes emissoras de televisão. Não é que nem pode. É verdade. Certo? Quer dizer, verdade. E outra, com autoridade constituída, que é o caso do Dr. José Carlos Blatt. Quer dizer, aqui nós não estamos brincando, nós estamos falando coisa séria. Agora, o que precisa ter essa liberdade com que todos nós temos, eu também concordo. Só que é o seguinte, nós só haveremos de chegar numa grande nação, uma nação de primeiro mundo, quando nós quebrarmos esta hipocrisia e pararmos com essa idiosincrasia. E por que essa idiosincrasia? Nós temos um processo assim. Você veja, nós temos dentro do Congresso Nacional um monte de bicheiro. Aí nós temos um monte de empreiteira que financiam os bicheiros. Sem dúvida. E que financiam os deputados, que financiam os senadores. É um absurdo. Então agora, eu tenho certeza que tem um monte de gente sentada para dizer como é que nós resolvemos esse bruto imbróglio. E nós temos que dar uma resposta para a sociedade. É aí que eu sinto o seguinte, nós precisamos abrir esse país para que a gente tenha consciência do seguinte, todos nós somos brasileiros.
Todos nós queremos participar de um processo onde a igualdade tem a oportunidade e a participação. Porque hoje você não dá direito de participação a muitos brasileiros. Hoje nós temos gente presa dentro dos cadeiões que podiam ser brasileiros que estariam servindo a sociedade. Aproveitáveis. Sendo aproveitados. E eles não estão por quê? Graças a esse processo também, tá certo? Hediondo, isso é crime hediondo, de cercear o direito de um cidadão brasileiro a participar da economia do país. Me permite, Redor, me permite, até o seguinte, não aqui jogando confete, nosso querido Blatt, mas ele naquele caso, vamos pegar só um caso, o da favela naval, ele podia morrer uma pessoa lá, como morreu por um tiro do Rambo, do Rambo lá de trás, e ficava por isso mesmo. Chegou lá uma pessoa chamada Zé Carlos Blatt, que está aqui conosco, e o que ele fez? Ele foi defender o que estava errado, ele foi corrigir o errado. Então a população foi defendida naquele momento. Porque eu não sou a favor de bandido, bandido tem que ser julgado e ir para a cadeia. Só que é o seguinte, ele foi lá e defendeu a população e deu essa reviravolta que deu até hoje. E é onde eu digo, não é agora dando um pequeno exemplo. Por exemplo, pegamos o Blatt que está aqui, culturalmente excelente, excelente nível, um grande conhecimento do Brasil e da população. Mas ele não tem condições financeiras de se candidatar. Mas ele nem pode. Mas é uma subidade. Exatamente. Ele declina do cargo. Não tem sentido. E aí ele pega... Por que um membro do Ministério Público não pode ser candidato? Exatamente. Mas ele declina do cargo. Tem algumas coisas... Por que um magistrado não... Ah, não. Confunde o quê? Por que um procurador-geral não pode ser escolhido democraticamente? E outra... O que a classe, com todo o respeito que nós temos ao atual... O Márcio Elias Rosa, que é um grande... procurador. Veja, eu não estou falando isso interessado a ele, nem ao governador Geraldo Alckmin. Eu acho o seguinte, que o Alckmin fez uma excelente escolha. Não, sem dúvida. Você concorda? Até porque a diferença de voto entre eles era muito pequena. Agora, a grande verdade é a seguinte, na minha opinião, o procurador-geral, que é alguém que tem direito, tá certo, constitucional, de denunciar o governador... tem que ser escolhido pela classe. E não tem que ser depois nomeado pelo governador. Mas isso, Redor, na verdade, é um problema... Nós vamos mudar tudo isso, pô. O problema é histórico. Acho que nós ainda vivemos a época do Brasil colônia, né? Exato. Antes disso, quando a gente estuda a história do Ministério Público, desde o tempo do Egito, né? Ou seja, ele sempre esteve ligado, atrelado de alguma forma ao poder. E, obviamente, sempre com a intervenção ou do rei, né? Ou do príncipe, ou do governador, ou do presidente da República. Ou do clérigo. Do clérigo. Então, veja, sempre foi uma função, na verdade, na defesa da sociedade, mas que, na verdade, sempre teve um direcionamento de poder. Exatamente pelo jogo de interesse político partidário e, obviamente, da soberania daquele que está sentado na cadeira e tem a caneta na mão para determinar. Então, o que precisaria mudar, obviamente, num Estado republicano como o Brasil, é buscar, obviamente, o melhor, que seria exatamente a eleição direta, não só para procurador-geral, como também para o delegado-geral de polícia, por exemplo, que é importantíssimo. Comandante de polícia militar. Ou seja, porque nós vamos politizar, não vamos politizar. Porque aquele comandante, quando assumir, ele tem compromissos com a carreira. Não, porque nós vamos politizar. Não tem nada, a política é a rainha das ciências. Assim como os governadores, prefeitos, são eleitos pelo povo. Por que não? Correto. Aliás, esse sistema com relação ao Ministério Público, obviamente que a gente precisa guardar a devida proporção, mas, por exemplo, quem escolhe o prosecutor, né, ou seja, que vai atuar no Departamento de Justiça de um determinado estado ou de uma determinada cidade, é escolhido pelo povo. Pela sociedade. Então veja. E tem mandato de 2 anos. 2 anos. Então, essa é uma situação que a gente precisaria repensar. E outra coisa, o Congresso Nacional precisa ser oxigenado. Eu não sou candidato a nada e nem vou ser, até por uma questão de vocação e por amar aquilo que faço e nunca fui candidato e pretendo não ser. Mas... É por isso que você mereceria um cargo de direção. Veja, mas a qualidade do Congresso Nacional se mediria exatamente pela possibilidade de promotores, juízes, ou pessoas que têm carreiras públicas, né, que possam dar uma contribuição efetiva dentro do Congresso Nacional. É claro que aí existe aquela via de mão dupla, mas o cara vai ser promotor, então ele vai aparecer nos casos para ser eleito. Aí precisaríamos, obviamente, uma forma de controle, uma quarentena. Punição e outra, e um poder judiciário ativo. Mas, Redor, um poder judiciário que estivesse presente. Aconteceu, pune imediatamente. Redor, você me permite? Só um segundo. Por que a legislação nos Estados Unidos funciona? Você vê? Porque é imediata. Porque é imediata. É lógico. Quer dizer, o cidadão jogou um papel na rua,
O policial na hora apareceu. Eu vou dizer uma coisa, eu vou contar um negócio. A gente tem filosofia, eu não posso dizer, em razão até dessa oportunidade de falar a verdade, minha mulher sempre acontece, porque eu normalmente não gosto de usar cinto. Mas nos Estados Unidos eu entrei o cinto, porque é multas altíssimas e tal, e vem no meu cartão de crédito. Então, e outra, e é tudo, né, com as câmeras e tal. Então eu uso o cartão. Então, lá eu sou um cidadão diferente, que não deveria ser aqui. Eu sei disso, não pensa que eu tô, por que você é só lá? Mas lá, porque é exigido. Aí um dia eu tô saindo, lá em Miami, aí uma rua, 2 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu olhei para tudo quanto é lado e tal, e eu tinha que ir lá no retorno, que eram uns 4, 5 milhas. Eu tô falando aí em 6, 7 quilômetros. Aí o que acontece? Falei, quer saber de uma coisa? Tinha uma voltinha ali, eu olhei, acendi a luz e tal, vi farol, pus o meu carro do lado direito, vi que não tava passando ninguém. 3 horas, 2h30 da manhã, aí fiz a contorno. Quando eu terminei, mas foi gozadíssimo, parecia filme de americano. Eu terminei de fazer o contorno. Não, aí eu andei mais ou menos 1 milha e pouca, uma viatura atrás de mim. E o luso, eu falei, pelo amor. Aí minha mulher, tá vendo? Não falei pra você que você não tinha que fazer isso? Falei, bem, calma que nós estamos nos Estados Unidos. Ele vai entender que eu sou turista e que... Olha, vou te dizer uma coisa. Aí, parei e tal, cara... Aí veio, e eu confesso, eu não falo bem inglês, meu filho fala muito bem e tal. E eu falava, filho, o que ele tá falando? Pô, ele tá te chamando a atenção, tá dizendo que você não podia ter feito isso e tal, não sei o que lá. Aí eu falei pra ele, sorry, I don't speak English. I am from Brazil. Aí ele falou... ele falou pra mim, o senhor devia ter dito antes que era turista. Entendeu? Aí eu falei pra ele, ele foi, deu uma bruta de uma correção, falou, não sei o quê, e disse o seguinte, pegou meu passaporte, anotou e disse o seguinte, a próxima vez, se o senhor estiver fazendo isso, o senhor, além de ser multado, vai ser preso. Vai mesmo. Então o que acontece? Mas olha que exemplo. Mas olha que exemplo. E eu tô falando isso, quer dizer, por quê? Porque a grande verdade é a seguinte, nunca mais tive impressão. Eu tô contando uma história quando eu me casei, eu tô há 23 anos casado, né? E, não, um pouquinho mais, porque meu filho já tinha uns 10 anos, vai, um pouco antes. Então, há 10 anos atrás. Quer dizer, nunca mais aconteceu nada, porque eu falei, eu não posso agora ser pego de novo. Se eu for, tô errado. É que lá, na verdade, a Mas não punição, seria bom se nós aqui no Brasil fôssemos assim? O único problema é o seguinte, que nós temos, obviamente, um sistema judicial que precisaria ser reformulado e, obviamente, não funcionar, infelizmente, eu posso dizer aqui, Redor, que a justiça criminal, ela, na verdade, tem 2 justiças criminais, a do rico e a do pobre. A única que funciona muito bem é a do pobre. Funciona que é uma maravilha. Agora, você vê lá o cidadão que foi pego numa traficância com 3 papelotes de cocaína, fica preso, é condenado rapidamente, em 90 dias a coisa anda. É quando você pega um caso de corrupção, crime de colarinho branco, a coisa demora 10, 15 anos. Nossa. E isso quando não há, por exemplo, o habeas pernas, os habeas corpus, que são impetrados em Brasília às 3 horas da manhã de sábado. E o ministro acorda e despacha. Vai você, pobre, de marré, pedir que o seu advogado, 3 horas da manhã, vá no Supremo Tribunal Federal, ou na casa de um ministro que esteja em tese de plantão, e pedir para que seja concedida uma liberdade. Correto. Hoje e nunca. Então é necessário, e aliás é por isso que eu sou contrário à pena de morte, que muita gente fala, porque no dia que tiver, mas hoje eu sou no dia que tiver a pena de morte, eu saio do Ministério Público no mesmo segundo. Por quê? Só vai morrer gente pobre. Me permite, Vlad, então só uma coisa interessante. Aproveitando. Para que essa polícia funcione, a justiça funcione, que seja efetivamente uma justiça para todos e não para alguns. Aproveitando essa história do Redor, é muito interessante. Aconteceu uma coisa parecida comigo, bem rápido, Redor, em Los Angeles. Eu queimei a faixa em 10 centímetros, também 1h30 da manhã aproximadamente. Só que eu achei curioso, com um agravante, a favor dos Estados Unidos, com um adicional. Para a viatura atrás, eu paro o carro na frente, desce uma senhora magra, alta, oficial da polícia lá dos Estados Unidos, e um ficou dentro do carro. E ela vem na direção, eu estava no volante, ela vem na minha direção, eu identifiquei ela mais ou menos com 65, 68 anos de idade. Coisa que aqui, com 60 já era. Ela tinha por volta de 70 anos de idade. Então isso é uma outra coisa que, aproveitando a sua história, ela me advertiu, 15 centímetros, 10 centímetros ou 15. E por que eles fazem na isso? Primeira faixa, aquela larga. Eles querem ser bonzinhos? Não. Eles querem dizer o seguinte, primeiro,
nós vamos admitir, porque você é turista, Não, e outra, foi. que nem o cara sabe nem falar inglês e tal, mas, e outra, e tá gastando aqui, tá certo? Tá gerando emprego, tá pagando imposto. Agora, nós queremos te avisar o seguinte, aqui é Estados Unidos. Se o senhor errar de novo, o senhor vai ser preso e punido. Preso, detido e na cadeia, pagando multa ou não Mas tinha que ser pagando, assim. vai ser detido. Justíssimo. E eu já ouvi de um ministro, um grande ministro, que o Poder Judiciário brasileiro foi feito para... isso é triste, mas é verdade. E eu falei assim, ministro, eu sempre vou falar essa frase, mas nunca vou dizer quem foi. Entendeu? O Poder Judiciário brasileiro falou, Redol, o Poder Judiciário brasileiro foi feito para criar emprego e não funcionar. Não. Quer dizer, uma coisa... É brincadeira. Complicado, né? Agora, brincadeira, Redó, brincadeira. uma curiosidade para o Dr. Blatt. Se apresenta muito jovem, né? Muito jovem, com vasto currículo Aparências profissional. enganam, já tô velhinho já. Mas, enfim, Conservado. Como é que o senhor consegue conciliar? Porque ele é professor universitário, além de promotor. Como é que consegue conciliar tudo isso, toda a sua carreira com a sua família? Onde encontra tempo? Boa pergunta, Paula. Na verdade, a gente busca, dentro dessa nossa atividade, que a gente é muito exigido, né, dentro do Ministério Público, dando as aulas, etc. A gente sempre procura um tempinho a mais com a família. Aliás, eu tive um episódio bastante delicado na minha vida pessoal. Em 2008, tive um câncer de intestino, emagreci mais de 20 quilos, fiz 12 sessões de quimioterapia. E naquele momento em que eu estava doente, que estava em recuperação, né, com a quimioterapia, que derruba qualquer pessoa, eu percebi a importância que tem a família, a importância que tem de você se dedicar a seus filhos, a sua esposa, e buscar, obviamente, dentro do bom senso, né, buscar a felicidade. Eu acho que a gente, depois disso, eu obviamente passei por uma transformação na minha vida. O Ministério Público faz parte da minha vida. É meu ganha-pão e é lá, obviamente, onde eu me dedico às minhas horas diárias para ajudar a sociedade, assim como também nas faculdades onde eu leciono. Eu leciono na Unip, eu leciono na PUC-COGEAI, eu leciono na Escola Paulista de Direito, enfim, faço videoaulas, etc. Mas eu sempre busco, não talvez com quantidade, mas com qualidade, dedicar boas horas da minha vida à minha esposa querida, a Gisele, aos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, um do meu primeiro casamento, que é o Luiz Felipe, o Zé Guilherme, o Guigui, e agora o João Ricardo, que vai fazer 1 aninho agora no dia 24 de junho. Então, a gente é um bebezinho. Então, assim, muitas pessoas às vezes acham que a gente não tem tempo, mas a gente sempre procura ter tempo. E é importante que eu tenha uma grande mulher ao meu lado, né? Não atrás nem na frente, mas ao meu lado, me acompanhando, uma Que grande também companheira. é do Ministério Público. Não, ela é formada em Direito, formada em Psicologia, pós-graduação em Marketing, e ela é uma pessoa que entende, compreende e confia, e assim, obviamente, a gente mantém uma relação bastante próxima. Eu sou muito próximo dela exatamente por conta disso, de poder equacionar, adequar, e ela entende perfeitamente o nosso papel. Até porque a gente construindo a nossa história dentro do Ministério Público, a gente está construindo o nosso nome, e certamente amanhã o patrimônio dos meus filhos será exatamente a carreira que eu construí. Mais nada. Muito bem. Agora, em relação à sua saúde... Eu estou no ano 4 hoje, né? Quer dizer, falta ainda mais um aninho. Eu fui operado pelo grande amigo, companheiro, maravilhoso, Dr. Raul Cutati e a sua equipe, que é sensacional, lá do Sírio-Libanês. Eu tenho como médico oncologista o Dr. Paulo Hoff, que cuidou da Dilma e cuida de outras personagens, etc. E todo mês eu tenho que ir lá no Sírio-Libanês, fazer a limpeza do catéter central, que eu ainda tenho no peito. E é sempre bom ir, viu, Redó? Porque nesse momento a gente percebe a fragilidade da vida, né? E às vezes começo a me atabalhoar e começar a pegar alguns projetos maiores, etc. Eu vejo, que o importante é viver com qualidade e ter, obviamente, a oportunidade de estar do lado da família. Então falta mais um aninho para eu ter a alta. Definitiva. Definitiva não, porque a gente vai estar sempre com um olho no peixe, outro no gato, né? Tem que fazer sempre os exames e tal. E o importante é que eu tirei de toda essa lição, que normalmente as pessoas entram em depressão, ao contrário, ficam muito chateadas. Para mim, a doença, na verdade, serviu como
Uma motivação para mudar a vida ou equacionar a vida para buscar algo que estão tentando colocar dentro da Constituição Federal, mas que eu acho um absurdo, né, o direito de ser feliz. A felicidade, né, era buscada, obviamente, a cada momento, a cada instante, como, por exemplo, estou muito feliz de poder estar participando aqui com o programa com vocês. Nós é que estamos felizes. Nós estamos felizes. Olha que coisa interessante, Blat. Tem coisas na vida que a gente tem que lutar, e vou aproveitar você, que está sempre dando aula, em debates e participando de vários eventos no Brasil inteiro, em razão dessa sua exposição, e outra também da sua capacidade, como já foi dito aqui no programa, mas uma coisa que é fundamental. Nós, na verdade, é o seguinte, nós temos algumas coisas que precisam acontecer. Não é? Uma delas é a questão do financiamento público de campanha. Perfeito. Para a gente diminuir essa... Porque, veja, não vamos criticar as dentro de uma reforma eleitoral. As empreiteiras também são fundamentais. Tem Se não outras... fosse elas, nós não teríamos chegado aonde o Brasil está hoje. Quer dizer, nós precisamos corrigir um pouco o rumo para fazer com que essas distorções, não é, diminuam. Porque não tem sentido um país como o Brasil ter 80, 50, 60, 100 bilhões por ano de desvio por causa de corrupção. Quer dizer, sendo que esse dinheiro podia ser muito bem melhor empregado em outras atividades. Mas uma coisa também que você falou. Você vê, você citou aqui a respeito da felicidade. Veja, a grande verdade é a seguinte, eu acho, você vai dizer, pô, mas a felicidade é uma coisa intrínseca. Quer dizer, eu já vi, e eu uma vez tive uma experiência que eu conto isso, eu fiquei preso no carro, porque você falou uma verdade, advogado tem que participar, e eu estava num caso que eu precisava investigar uma situação. E eu fiquei preso no carro com o objetivo de investigar essa situação. E de repente sentam do meu lado, do lado de fora, óbvio, no meu carro, e com o meu carro com vidro, não é? E blindado e tal, e com aquela insufilme, então não me viam lá dentro. 2 mendigos, mas um casal. E era tarde, 11 horas, meia-noite e tal. E era tarde, e eles começaram, quer dizer, eu comecei a ter a conclusão ali do seguinte, exatamente tudo que eles discutiam é o que eu discuto, é o que você discute, é o que o Antônio Emílio, que aliás, mandar um forte abraço ao doutor Antônio Emílio de Moraes, que também está tentando superar aí todos os seus problemas, né? E é um grande empresário, um homem de muito respeito nesse país, mas é aquela coisa, quer dizer, ele teria a mesma situação. Então, no fundo é o seguinte, a felicidade, e eles eram extremamente felizes, mas e eles estavam brigando porque ela estava dando bola para um outro cara lá, e eles eram moradores de rua. E dizendo, não, você não vai dormir... E os dois bêbados. Mas por que ser diferente, doutor Redon? Então, e os dois bêbados, você não vai dormir do meu lado, não. Pode pôr só as coisas para lá, você estava dando bola para o Joaquinzão lá, sei lá. Então, quer dizer, a felicidade é algo que está dentro de você e ela pode existir em todos os momentos, como agora. Nós estamos num grande momento feliz do nosso programa, também agradecer a sua honrosa presença aqui e do nosso querido... e dos nossos convidados. Mas a grande verdade é a seguinte, eu acho assim, fundamentalmente, nós precisamos ter uma declaração, porque eu acho que através da felicidade, nós temos que dar uma coisa que é fundamental, a primeira oportunidade ao cidadão. Sem dúvida. Nós temos um monte de gente presa, pagando por coisas que eles não tiveram. Você pergunta pra ele, qual foi a chance que você teve? Nunca ninguém deu uma única chance para mim. O Estado, doutor Sérgio Redon, ele tem a obrigação de implementar políticas públicas, né? E, na verdade, ensinar a pescar, né? E não dar o peixe, propriamente dito, né? E essa é uma visão que a gente percebe que é necessário, obviamente, que cada um procure o seu caminho, a sua vocação, e que o Estado, com a mínima intervenção possível na vida das pessoas, possa efetivamente dar condições para que o brasileiro tenha o direito a ser feliz. Mas não é por lei, não. Isso é dentro de cada um e, obviamente, o Estado dando as políticas públicas necessárias e garantindo que o brasileiro tenha a proteção efetiva da dignidade da pessoa humana. Nós já estamos nos estertores do nosso tempo, porque televisão também é tempo. Nós tivemos aqui uma aula proferida pelo nosso querido amigo, professor, Dr. José Carlos Blat. Mas antes de nós terminarmos, meu querido amigo Dr. Cláudio Turi teria uma intervenção. Obrigado. Fale, querido. Nós estamos melhorando esse país. Eu acredito que a consciência já está sendo aflorada. Sim. Já está sendo aflorada. Várias reformas virão. Sim. Tributária importantíssima, que aqui se paga imposto, mas não se vê resultado. E na política, aliás, o Geraldo já está fazendo isso, ele está
isentando ele é muitos íntimo, lugares. Ele é do PSDB, então ele chama Não, de não, Geraldo. não, Mas é, é que esse Geraldo, programa vai é. para o interior e para O nosso São Paulo governador inteiro. já está Geraldo, fazendo muito doutor isso, Geraldo Alckmin, está isentando muitas áreas da economia no Estado Sim. de pagar impostos, mas na questão da reforma eleitoral, tem mais coisas para ser colocada. Uma delas veio esse ano, já está em ação, que é a ficha limpa. Ficha limpa. Não passa candidato. Graças à nossa querida graças- Ordem de Advogados do Brasil. Exatamente. Que, na verdade, revolucionou no sentido de colher mais de 1 milhão Nós já e meio começamos uma de reforma assinaturas eleitoral aí. E foi aprovado, exatamente. Nós já Assinei começamos uma também. reforma Exato, eu eleitoral também. aí. Nós assinamos tudo. A outra reforma nós estamos falando agora, financiamento público de campanha, dando oportunidade àquele que tem capacidade de entrar sem precisar comprar o cargo. Certo? E voto distrital e mais algumas coisinhas no meio. Boa. Ou seja, aquele candidato vai cuidar daquela área da região dele. Não tem E sentido vai buscar o candidato ter voto. Não, eu acho que até pode verdade? ser o misto, né? Porque você tem grandes figuras Um distrito. exponenciais Claro, que têm claro. voto no estado inteiro, Claro. tá certo? E em É função a isso, indiscutível, não né? vamos também tirar, tolher. É aquela coisa, você vai pegar um Delfim Neto, um Paulo Maluf, Bruno Covas e tantos outros aí, que tem voto no estado inteiro. O nosso querido amigo, o deputado José Olímpio, José Olímpio, dos 645 municípios, ele teve voto em 640. Talvez a vereador seria muito uma bom coisa pensar em fantástica. distrital. É, Vereador não, porque é Não, municipal, né? Não, eu acho o seguinte, pode pensar em Estadual vereador também. para todos os cargos, só que voto misto. Ou seja, você vai ter uma lista onde você Isso, vota correto. nessas grandes figuras, para eles não perderem poder, Claro. e por outro lado, vai ser eleito também os deputados distritais. Acho Distritais, que a fórmula correto. pronta não existe, né? Exato. doutor Sérgio Discutir Eduardo? pra- Seria importante Exatamente. um grande debate no âmbito nacional para que isso seja Agora- efetivamente colocado, as cartas colocadas sobre a mesa Por e não que eu sobre a coloquei? mesa. Blat, por que eu coloquei Exato. isso? Por que eu coloquei? Porque o exemplo tem que vir de cima, gente. Exato. Os nossos dirigentes é que tem que dar exemplo para a população. É só isso. Para encerrar, obrigado, Redó. Encerrei. Ótimo. Querida Paula, você tem alguma intervenção? Não, eu só quero agradecer. Mais uma vez é uma honra estar participando aqui. Adoro estar com você. E com a presença ilustre, né? Dr. Blatt, nosso querido Cláudio Turi. Obrigado. Muito obrigada. Isso. Ótimo. Eu agradeço. Nós estamos encerrando aqui Sala de Imprensa. Foi uma hora de muita informação, de conteúdo. Discutimos aqui problemas fundamentais para ver se nós melhoramos um pouco mais a nossa sociedade e possamos esclarecer o nosso público telespectador, que é tão caro para todos nós. Muito obrigado, foi muito importante você estar sintonizado no nosso canal. E como sempre, meu querido amigo, meu diretor, Fabinho, ele colhe aqui algumas informações e nos traz algumas sugestões de frases que marcaram todo o século XX, XXI, não é? E particularmente nesse caso aqui, o final do século XIX também. Não, eu vou escolher do nosso querido grande lutador pela democracia, pela liberdade dos negros, que tem tudo a ver com tudo que nós tratamos aqui. E nós terminamos com esta frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King. Muito obrigado, felicidade a todos e até o nosso próximo programa.